Comecei salve... Não, salve moçada. Nosso bordão. Os caras não me deixam nem começar, mas... Cala a boca. Fosse o teu host. Primeiro episódio a gente veio gravar. Gente, eu acho importante. Será que a gente cria alguma fala de começo, algum bordão? Eu falei, eu acho que, cara, em uns 3, 4 episódios vai se criar sozinho. Eu devia ter criado, né? Porque a gente ficou com salve moçada! Salve moçada! O melhor bordão da sessão da tarde. Caralho. Esse pessoal do Brodocast vai afrontar altas aventuras na sua telinha. É isso, então com esse lindo salve moçada, a gente começa mais um episódio do Brodocast, o seu podcast quando você não tem mais absolutamente nada pra assistir, acabou todos os animes da season, mas você ainda quer falar sobre anime, aí você vem pra gente. Aí. E nesse episódio, nós vamos falar sobre protagonistas. O que faz um bom protagonista? Do que se alimentam? Onde se encontram? A gente preparou aqui uns tópicos pra gente ler rapidinho aqui e definir o que a gente acha, concorda, não concorda, por que isso faz um bom protagonista ou um mau protagonista e seja o que Deus quiser. Se você não concordar, foda-se, o que importa é a nossa opinião. Exatamente. É por isso que a gente faz esse podcast. Exatamente. Então vamos começar com... a gente definiu aqui o primeiro tópico. Objetivo claro. Um bom protagonista tem que ter um objetivo claro. Sim. O que seria esse objetivo claro? Cara, pra mim isso é tipo... os caras vão brotar no TikTok falando que a gente é óbvio. Mas é isso. Tipo, se você tem um protagonista, o cara que vai encaminhar a história, você vai acompanhar a história por essa visão, por essa pessoa, e o objetivo dele não é claro, fica um porre. Tipo, a galera consegue acompanhar 1000 episódios do Ruffy porque o Ruffy quer ser o rei dos piratas e ele tem um sonho, ele tem um objetivo, ele tem processos nesse objetivo. Existem objetivos menores e objetivos maiores. Se você tivesse que assistir 1000 episódios do Ruffy navegando por aí, só porque sim... É pesado. Não é à toa que Slice of Life tem 12 a 24 episódios no máximo. Sim. Isso. O fato também de, às vezes, o protagonista não ter objetivo claro, dá a impressão... Não, isso não é em todas as obras, deixa eu deixar bem claro. Mas dá a impressão de que o autor daquela obra não tinha meio e fim. Ele tinha o começo da ideia, só que o meio e fim, ele, cara, aparecia quando ele escrevia. Teve a ideia boa. De novo, não é todas as obras. Pode realmente ter alguns que já tinham um começo, meio e fim e quis fazer um personagem assim, não tem problema. Mas a minha impressão é essa, que a maioria das obras tem ele puxa isso. Tipo, o cara não sabe o que tá acontecendo, aconteceu uma coisa, caralho, foi do nada. O cara teve essa ideia e botou. É isso. Vale. Às vezes acontece do cara descobrir o objetivo dele, que nem tipo assim... Que nem a gente falou antes do podcast começar, vocês não viram essa parte, mas a gente falou. Tem muito Isekai genérico que é slow life. O cara tá... Antigamente, os Isekai, o cara, tipo assim, o cara pelo menos tinha a missão, você tá indo pra esse mundo ali, porque esse mundo tá com BO, mas ou tá casando merda lá, vai lá resolver. Hoje em dia nem isso tem. O cara vai lá pra tirar férias. O cara, como a sociedade japonesa reflete nos Isekai aí, isso é uma coisa bem importante quando se fala de obra, que muita gente do público não entende, que anime é uma coisa que, tipo, sai muito no Japão e passa muito. Sim. E geralmente o próprio país, né, o governo japonês e as produtoras usam anime pra comunicar coisas que eles acham importantes. Sim. Por exemplo, Spy Family é um anime financiado pelo governo com o intuito de fazer as pessoas terem filhos, porque o Japão tem baixa natalidade. Por isso que a Anya é o foco do negócio. Correto. Por isso que ela é tão perfeita, tão bem feita, tão fofinha. Ela é uma criança muito mais legal do que uma criança de verdade. Sim. E tem várias... Na época da Anya saíram várias obras com família, crianças, com família... Porque essa é a intenção. Sim. Slow Life é a mesma coisa. É uma tentativa do governo de mostrar para as empresas que elas estão matando os funcionários. Sim. Pra ver se as empresas dão uma sossegada. Porque a maioria dos Isekais Low Life é tipo... O cara trabalhava pra um caralho numa empresa, numa Black Company. Sim. Teve um mal súbito, foi parar no Isekai e falou... Acho que agora eu vou ter uma fazenda. O cara ficou grog e eu troquei com falar... mano, férias. Então tem essa questão também no objetivo dos protagonistas. Porque mesmo uns low life, o objetivo do cara, às vezes, é descansar. Ter uma vida tranquila. Sim. Se o protagonista tem o objetivo de não fazer nada... Você tem que obrigar ele a fazer coisas pra que ele não consiga não fazer nada. Então, você usa o objetivo dele está claro. Estando claro, você consegue colocar coisas que antagonizam esse objetivo. E aí você cria uma obra que te engaja.
No caso, muitas vezes o cara descobre o objetivo dele no meio do anime. Tipo, o cara, tipo assim, o cara morre porque ele trabalhava na Black Guard. Ele não tinha vida, ele não tinha irmã, não tinha filha, não tinha parente nenhum. Daí ele vai pra esse mundo e ele conhece um monte de gente legal lá. E agora que ele conheceu essa galera nova, ele não quer perder essa galera nova. Também. O objetivo dele passa, tipo assim, não quero mais perder isso aqui, vou aguentar os trancos aqui que vier. Sim. E daí... A gente tava falando no episódio da Season que agora está passando, a gente falou de Line Touch T. É isso, é um anime sobre, tipo, a guria... Só que tem uma família. Ela, tipo, ela passou 300 anos sozinha. E aí, quando começou a aparecer uma galera e forçar ela a, tipo, ter interação social, ela, tipo, montou uma família. E hoje, tipo, o objetivo dela é cuidar da família dela, viver de boa com a família dela. O próximo... E dentro desse tópico do objetivo claro, já vou emendar um outro tópico. Porque ter um objetivo claro não significa que esse objetivo precisa ser óbvio. Certo. Então, previsibilidade ou imprevisibilidade são fatores importantes num protagonista. Porque o objetivo dele é ser o rei dos piratas. Beleza. Então ele tem que montar uma tripulação, ele tem que montar... Qual que é a imprevisibilidade da situação? Quem vai ser a tripulação dele? Por que a tripulação dele só tem gente maluca? Por que esse cara que é tão pirado que não tem nenhuma característica de um rei quer ser rei dos piratas? Tipo assim, a reputação do cara é o que torna ele o rei dos piratas. É. O Luffy foi lá, viu, fez e a gente viu. Ele é o cara pica. Não é que nem tipo em Black Clover, onde tem o Mago Imperador, que é a figura política, e eles querem chegar nessa profissão, vamos por assim. Não é um objetivo, como é que fala assim? É um objetivo ambíguo, não é um objetivo... Como é que eu posso dizer assim? Sólido. Não sei se que ele é um objetivo claro, mas ele não tem uma posição definida. Ele não tem tipo, uma figura que representa esse objetivo. Que não é que fala, eu quero ser o maior gamer de todo o tempo. Tá, mas quando é que tu começa a ser gamer? Tá ligado? Tipo assim, tu é gamer hoje em dia é profissão. Tu pode ser um profissional aí, tu é um gamer, ou tu pode ser eu sou gamer porque eu joguei muitos jogos. Sim. Eu sou gamer porque eu sou foda nesse jogo. E tu até puxou um assunto legal sobre Black Clover, é que tipo, a diferença dele por One Piece, vamos botar assim, é que o One Piece, beleza, como vira o rei de piratas? Não, tem que ir lá e achar o One Piece, beleza? Tá longe, tem um monte de problema, mas a gente sabe o que é. Como se vira o rei dos magos? Porque não basta só ser o melhor mago do reino. Nunca falou nada sobre... Não, a gente tem uma eleição... A gente tem voto popular... A gente tem que votar no PT, sabe? Não tem, tá ligado? Você tem uma figura definida, mas aí a obra não falou nada sobre isso. Tem um objetivo claro. Tem. Mas Não dá. obra falou... A obra se desviou desse objetivo. Sim. Pra mim, Black Clover não tem nada a ver mais com se tornar o Mago Imperador. Sim. Pra mim, Sim. tipo, o objetivo do Asta é outro. Sim. O objetivo dele é, tipo, hoje é proteger a galera dos Black Bulls lá. Sim. E ser um mago respeitado. Sim. Porque é um fudido do caralho que É que ele não tinha dessa amigo. galera do... Tipo assim, é que daí entra outra parte meio que Japão do negócio, que é a Shonen Jump. A Shonen Jump vai fazer o cara sempre ser um cara esforçado, sempre ser o cara com amizade, esforço, coragem e amizade. Então, tipo, o cara vai sempre girar em torno dessas três coisas. Vai cagar a história porque ele precisa ser corajoso. A história não tá mostrando o protagonista sendo corajoso. Daí lá vai o Oda, lá vai o Mashima, lá vai o Kubutaichi. Lá vou fazer o meu protagonista sair de todos os padrões que eu estabeleci pra poder entrar nos três coisas da Jump, que é ele ser esforçado, ele ser corajoso e ele valorizar os amigos, entendeu? Daí, tipo assim... E daí entra aquela parada que eu falei lá, que eu acho que é um tópico que tá aí já, que é o cara respeitar, tipo assim, o objetivo dele foi estabelecido. O quão a obra vai respeitar esse objetivo. Sim. Até onde o cara vai só chegar no tipo assim, por conveniência, eu vou enfiar um passado que nunca foi citado, vou fazer o meu protagonista ter uma atitude que claramente ele nunca ia ter, se não fosse um negócio que eu preciso pra chamar a atenção do público, ou qualquer coisa assim. O tópico que a gente colocou é cumprir o objetivo da obra, né? Porque a obra estabelece uma coisa que não necessariamente é o que o protagonista quer, mas é importante pra obra. Vou pegar o exemplo de Overlord. A obra estabeleceu o quê? O Momonga está no mundo que é do jogo e ele quer encontrar outras pessoas porque ele quer entender o que está acontecendo. O Momonga é um ser praticamente onipotente, foda pra caralho, com poderes absurdos. Se ele quisesse só viver uma slow life, ele não depende de... Ele tem um monte de gente que serve ele lealmente. A vida dele tá perfeita. Sim. Ele não precisa seguir querendo dominar o mundo nem nada. Nazarick já é, tipo, absurdo. Sim. Ele pode viver só em Nazarick sem de boas. Sim. Mas é isso. A obra tem o preceito de que nós temos um mundo grande que o Momonga vai explorar. E tem muita obra que tem justamente esse problema. A obra apresenta o mapa do mundo e o protagonista fica só no mesmo reino. Nunca sai. Sim. Eu acho que Black Clover é um exemplo de algo que
quase esqueceu disso e lembrou nos últimos segundos. Porque tu teve todo um desenvolvimento, aí teve toda aquela guerra dos elfos, pra mim aquilo ali tava, tipo, tinha muita cara de final da obra. Parecia mesmo. Aí, quando tava quase pra acabar, eles adicionaram um novo vilão, e aí eles abriram os reinos laterais ali pra eles irem conhecer o resto do mundo. Que também cagaram, né? Que agora no final, tipo assim, o Mago Imperador, vou destruir o mundo, mas focou só no Reino Clover ali. E daí, tipo, é isso que é foda. Que, tipo assim, vou usar outras coisas quando me é como convém. Tipo assim, não é que nem o Momon. Tipo assim, por que o Momon começa a atacar o Restes e Okuko? Porque ele, tipo assim, ele queria matar a Moia, tipo assim, o pessoal dele, que adora ele, tipo, que a gente falou, ele já podia ficar tranquilo em Nazarick. Só que o pessoal que gosta dele quer que ele domine o mundo. Tipo, o Demirgus e a galera ali quer dar o mundo de presente pra ele. Sim. Então essa galera começa a mexer abaixo do pano pra galera mexer com coisa. E eles fazem isso de maneira orgânica. Tipo assim, como é que eu posso dizer? É crível o negócio. E o Momonga, ele acredita que quanto mais notoriedade ele tiver, mais fácil vai ser de alguém alcançar ele. Do jogo, do mundo antigo dele, Sim. ficar sabendo dele e ir atrás pra ele ter o mínimo de informação, porque ele tá perdido ali. Sim, e qualquer coisa que ele fala, ele foi. Que nem, tipo assim, uma das cenas que eu acho mais legal é ele conversando com o segundo príncipe lá. O bate-papo dele, cara, eu vou te matar só porque, cara, se eu não te matar, os galera lá vai ficar brava comigo, se você bater na minha família, tipo assim, não é um motivo grandioso, tipo assim, não, porque eu sou puta filosófico, não. Não, cara, vou te matar só. Não sou obrigado pra não... É tipo pra fazer cena. Eu preciso fazer cena e, tipo assim, vocês bateram na minha família primeiro, eu vou ficar mal com os caras, então... Desculpa aí, por isso que vai morrer. E isso é uma coisa muito legal, porque é outro tópico aqui que é defeitos e vulnerabilidade. Isso é um exemplo. O Momonga, ele mostra, nesse diálogo, ele mostra que, tipo, ele tem um problema. Ele tem um problema dele, que é, ele não pode ser só quem ele quer ser. Porque ele tem uma imagem do Ainz Urgon que a Nazarick... acredita que é de um jeito. Então ele precisa sempre estar reforçando essa imagem. É que ele tem desde a primeira temporada o trauma da galera ter usado o item mundial na Chartier. Então ele acha que se ele não atacar, a galera vai vir com esses itens mundiais e vai fuder Nazarick. E como pra ele, cada personagem na NPC que foi criado por um amigo dele na vida real, quando ele ainda era jogo, é uma pessoa importante pra ele considera, tipo assim, ele não considera o Beda, ele considera o Beda, eu acho que foi o Touch Me Sama que criou ela, se não me engano. Não lembro. Não lembro qual o seu Supremo criou, mas ele considera o NPC como se fosse o criador, que era o amigo dele na época. Então, pra ele, agora, ele, tipo assim, ou eu bato em todo mundo e protejo o que é meu, ou eu deixo uma hora vir me bater e tomo no cu. Sim. Tá nessa, entendeu? Isso é muito importante, né? O protagonista, ele tem que ter defeitos. Porque se ele for perfeito, a obra fica, tipo, não tem pra onde ir. A gente tava, inclusive, antes de começar a gravar, a gente tava comentando sobre o anime da temporada passada, do Appraisal Skill lá. Sim. O cara, tipo, o anime é divertido e tal, mas o cara é perfeito. Ele chegou a um ponto agora que ele é muito foda. Ele mata os demônios que apareceram como, tipo, nossa, esse demônio vai dar trabalho. E ele decapita ela em uma cena. Eu não consigo ver uma segunda temporada daquilo. Tipo, o que vai acontecer? Só lança mais 2 episódios, coloca ele no mundo do demônio e faz ele matar todo mundo. E é um exemplo daquilo que a gente falou de uma utilização. Tipo assim, o passado do cara, tipo assim, ele foi jogado pros cachorros no primeiro episódio, ele tem um trauma com isso. Só que esse trauma nunca é citado. Nunca é um problema até tipo assim, eu precisar dele como desculpa, sabe? Tipo assim, não é um negócio fluido que nem o Momonga. O Momonga tá o tempo todo te lembrando que, tipo assim, cara, não, eu só tô fazendo isso porque tá dando essa merda e eu quero evitar que aconteça tal problema. Ele não. Tipo assim, numa hora ele tá, que nem tu falou aí, dando paulada na cara dos caras de costa, rindo e se divertindo. E no outro ele fala, meu Deus, será que eu sou forte o suficiente? Tipo assim, é muito, tipo, tá ligado? É tipo assim, é isso que eu falo, não faz mal tu botar novos traumas pra um protagonista, como foi o caso do Momonga. Ele só ficou com um trauma novo de perder a galera quando ele viu que a Xiao-Tia se fudeu no final da primeira temporada. Agora, o problema é que os traumas novos não podem nem subir, tipo, dar contraponto dos antigos, porque, tipo assim, tu já estabeleceu com aquele cara, tipo assim, vou pegar o Rudeus de exemplo, ele tem todo o trauma da vida passada dele, ele tá se recuperando, e ele ganhou mais um trauma quando a Ares deixou ele, mas nada. E quando eles se separaram, tipo, o Rudeus eu acho que é um exemplo muito bom de traumas adquiridos. Sim, ele teve. É que cada nova temporada ele ganha um. Porque, tipo, ele já veio fudido. Sim. Aí ele pcriou a família dele. Ah, que família dele. Aí, logo no começo, traição dentro da família. Sim. Quando o pai trai ali, ele já fica tipo, sim. Eita caralho. Deu merda aí. Só que aí eles se resolvem ali de uma maneira boba, mas ok. Mais funcional. Aí
ele conhece a Aerith e tal. Aí rola aquela explosão mágica e todo mundo se separa, vai cada um pra um canto. Ele fica fudido da cabeça. Aí ele volta e o pai dele abandonou todo mundo. E aí ele tá putaço o pai tá dele. o tempo todo usando a vida passada de referência. Isso que é, tipo assim, é um negócio fluido, tá ligado? É orgânico, tu aceita. Tu segue ele, tu fala assim, porra, o cara se fudeu pra caralho na vida. Tipo assim, ele não usa... O passado dele não é só pra ter aquela conveniência de Isekai, que é o tipo assim, não, eu só disse pra ti que eu tenho uma vida passada porque eu sou super inteligente e eu quero não, é porque ele tem o nosso conhecimento, que é sempre essa merda dessa desculpa, né? O cara é conhecimento didático daqui. Sim, eu acho legal o Rudeus porque ele, o tempo todo, ele deixa bem claro que ele odeia a vida dele passada com o máximo que ele consegue. Toda vez que ele vai falar com aquele deus humano, ele fala, caralho, deixa eu sair daqui porque eu não suporto estar aqui, porque me lembra como era na minha vida passada. Que o Hidogami faz ele aparecer com a forma antiga isso, ainda. então Né? ele tipo, o tempo todo, e ele não vai esquecer isso, vai terminar a novel, ele vai continuar odiando isso, isso é legal, ele não perdeu isso. Então tipo assim, daí, não é porque agora ele tá, tipo assim, que nem agora teve o pior, que eu não vou dar spoiler pra ninguém aí, mas aconteceu um trauma X. O trauma X não tirou o trauma Y da jogada. Sim. Porque às vezes acontece isso, por causa do trauma X, o trauma Y vai pro caralho, né? Foda-se. Sim. Isso é uma coisa, a gente marcou aqui como passado desenvolvido, né? É. E aí, eu até comentei quando vocês falaram a primeira vez de passado desenvolvido que eu tinha um personagem em mente pra contrapor um pouco. Que o passado não precisa estar todo à mostra. Pra mim, um protagonista que eu adoro, eu acho o cara foda, a obra é incrível, mas o protagonista... Eu normalmente eu não gosto de protagonista. Mas, cara, o protagonista de Dorohedoro é foda. É foda. O Kaiman é só... O Kaiman é muito pica. E ele não tem memória do passado. Então certo. O passado dele é o oposto de um passado desenvolvido. O passado dele é o mistério da obra. Exatamente. Sim. O passado dele é o objetivo. Que é, ele só quer entender por que ele tem uma cara de lagarto e por que ele não lembra de nada da vida dele. Então eles fizeram o contrário. Eles não desenvolveram o passado, mas o passado virou objetivo. Sim. Então ele segue a obra, sempre indo atrás disso. Quando, lá na frente, no último arco do mangá, começa a aparecer uns detalhezinhos e tal, ele entende o negócio, aí eles pegam esse passado dele, desenvolvem bem, entregam e falam, tipo, ó, agora vocês leitores sabem o passado dele, e ele sabe, tipo, essas partes. Ele recuperou a memória disso, ele tem blá 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 blá. Porra, aí é outros 500. Você tem uma obra que fez as duas coisas, só que ao contrário. Sim. O objetivo dele sempre foi extremamente importante. Quando apareceu, aí o passado ficou extremamente nítido e justificou ações futuras. E Dorohedoro, pra mim, Dorohedoro é, tipo, muito bom, assim, em todos os sentidos. O mangá é incrível, o anime ficou ótimo, apesar do CG. Acho que é um dos melhores usos de CG. Ainda assim, ele tá no patamar de, tipo, ali, junto com o anime de CG que deu certo, assim. Tá o CG tá muito bom. E, tipo assim, ele usou aquele, tipo assim, tanto que tem parte deles que é 2D dele, não é 100% CG. Sim. A cena da... É Nikaido o nome da menina, né? Nikaido. Da Nikaido cozinhando, toda a vida é 2D. Quando dá ela cozinhando, ela tá 2D lá. É que é tipo 2.5D ali, né? Ele é uma mescla. Quase um é que o estilo de arte que eles usaram me engana, entendeu? Eu acho que eu falei isso no episódio passado. É quando a arte do anime, tipo, que nem foi com God Eater. God Eater, nos momentos, por causa do estilo de arte que o estúdio decidiu fazer a animação, quando vem CG disfarça. Mais uma coisa positiva do Dorohedoro, que é a relação com outros personagens que a gente marcou aqui também como algo importante. O Kaiman pode procurar um objetivo dele, tipo, sem ter um passado, sem ter informação nenhuma, porque a relação dele com a galera em volta permite que você entenda ele sem precisar ter um passado definido. É que tem, nem tu falou, tipo, tem anime, tipo, que o passado é relevante, e o passado do Kaiman, no caso, é o objetivo, é que tem anime que necessariamente o passado, esses negócios do passado só importa quando o passado do cara é um plot device. Exatamente. Como eu tava falando de Magic Maker, da sessão passada, que o cara... Tipo, você precisa ver ele no mundo real, sendo um virgão até os 30 anos pra tentar virar um mago, porque ele quer muito aprender magia, não sei o quê, pra justificar o fato de que quando ele vai pra um Isekai sem magia,
o objetivo de vida dele é desenvolver magia nesse mundo. Sim. Porque ele gosta muito disso. Mas é só isso. Tu precisa de referência dele. E o passado dele, no anime inteiro, só serve pra justificar por que ele gosta tanto de magia. É isso. Tanto que, tipo assim, One Piece no passado só da tripulação, que é importante. O passado do Luffy a gente raramente fica com o... Ele apareceu em alguns momentos pontuais. Sim. E geralmente o passado do Luffy foi pra, na verdade, pra falar dos introduzir outros personagens, Pra falar verdade. do Shanks. Pra falar do Shanks, pra introduzir o Sabo e o Ace. A gente tava falando de um bom anime que tem bom relacionamento com personagem, mas a gente pode falar um que é muito bom, sendo ao contrário, um bom exemplo ao contrário. Eu acho que Bleach é um dos piores em relação de personagem. E não só do protagonista, de todo mundo, na verdade. Mas o protagonista, principalmente. Porque o protagonista, de vez em quando, esquece completamente da existência dos próprios amigos. Eu adoro isso. Eu quero só fazer um parênteses. Eu acho que Bleach em questão de relação de personagem, eu acho que o protagonista de Bleach, o Ichigo, ele tem problemas a rodo, mas eu acho que em relação com o personagem, Bleach era muito bom até o final do arco da Soul Society. O começo, em que, tipo, os personagens estavam desenvolvendo poder e tava todo mundo, tipo, todos os poderes É tinham que ele tava dando a lore de mundo, né? Ele tava explorando o que ele estabeleceu. Tipo assim, o cara estabeleceu que o mundo funciona daquele jeito, ele tava dando as regras de como aquele mundo funciona e tu tava acompanhando. E os poderes da galera estavam aparecendo, tinham falando. uma certa conexão com o protagonista, porque todos tinham sido envolvidos com ele, a energia espiritual dele é que causou aquilo. E, cara, sabe uma coisa que me magoa de Bleach? Sim. No arco da Soul Society, a gente é apresentado pra 2 personagens. A guria dos fogos de artifício e o irmão dela. Eles são muito legais. Sim. E eles mostram que a Soul Society não é só um bando de Shinigami. Tem gente vivendo que lá faz fora. coisas fodas. Tem periferia, tem umas paradas, eles exploram a bagaça de um jeito muito foda, assim, na hora. Sim. Na hora, né? E depois eles só só pagam foda-se. isso. Tipo, a Soul Society Foda-se. literalmente do portão pra fora desaparece. Foda-se. Ela, no máximo, é citada depois quando vai contar o passado da Quando Hara. volta da Furuburinga é que eles voltam lá. O protagonista de Bleach, que nem Zoto Ichigo, ele serve pra isso, que é um negócio que define muito o protagonista também, que é o fato de ele tá descobrindo as coisas e tu tá descobrindo as coisas com ele. A gente tá vendo as coisas do ponto de vista do Ichigo. E às vezes tu vê o cara fazendo uma decisão, tipo assim, tu tá com o cara, então tipo assim, tu tem a referência que o cara tá tendo, tipo assim, tudo que o protagonista sabe, tu sabe. E daí tu vê claramente ele tomando uma decisão idiota. Que nem o Ichigo, que nem tu falou, ele caga pros amigos dele do nada, porque sim, é um negócio que tu tava lá com ele. Cara, a gente tava... Tipo assim, tu se sente traído, tá ligado? Que tu tá seguindo o cara, tu tá com a mesma linha de raciocínio do cara e daqui a pouco ele desvia porque sim, por causa de uma conveniência de roteiro ou porque tem que ter uma luta, porque a gente tá fazendo um anime de luta de espadas e não tinha uma briga de espada aqui obrigatória. Dá raiva isso, porque tipo assim, o trabalho do Ichigo é ser o orelha, ele não é nem uma boa orelha, ele não é nem um bom ouvinte. É que, por exemplo, esse negócio da gente acompanhar o desenvolvimento junto com o protagonista, pra mim ele tem um perigo muito grande, que é: ok, então eu e o protagonista mesmo a mesma coisa. Só que chega um ponto em que eu sei mais que o protagonista. Sim. Não porque a obra me apresentou mais. O protagonista é burro. Sim. Quer ver um exemplo muito positivo de um protagonista que a gente sabe, a gente vai aprendendo junto com ele, entendendo as coisas do mundo junto com ele. E mesmo quando ele esquece de algumas coisas, ele esquece por um motivo válido. Sim. Hunter x Hunter. O Gon sai da ilha e você sai junto com ele. A gente não sabe nada sobre o mundo. Certo. Nem ele. A gente só Certo. sabe que existem Hunters. Ele faz o teste de Hunter. Ele vai descobrindo tudo. Ele vai descobrindo... Putz, esse moleque que anda de skate é gente boa. Ele vai tudo a gente vai aprendendo. Desde da diferença de poder do Leório pro Killua até as restrições do Kurapika depois. A gente vai aprendendo junto com ele. Sim. Chega um ponto em que tem muitas opções de poderes. E eles sabem usar isso. Eu gosto muito quando os personagens eles sabem usar, e isso eu acho que geralmente arcos de torneio mostram isso muito bem, que é você saber usar os poderes que se apresentou. Quem vai enfrentar o personagem X? Pô, o personagem Y, porque o poder dele é assim, assim, assado. Se eu colocar ele pra fazer essa parte do plano, vai fazer mais sentido, porque aí você percebe que os personagens estão bem explorados. E aí Hunter x Hunter faz a mesma coisa que Bleach. Em um momento, eles esquecem dos outros personagens. Mas em Bleach, é só porque o Ichigo é burro. Tipo, ele só esquece de Sim. todos os poderes de todo mundo. Sim. Em Hunter x Hunter, é porque o Gon tá cego de vingança e o Gon morre. No arco das Formigas Quimera, o Gon morre, o Gon some. Ele para... A obra fica sem protagonista naquele arco. É. Porque o Gon tá, tipo, matar a Neferuptol. Sim. Todo o resto, não me importa. Foda-se. E isso é muito bem feito. Porque Sim. você tem o mesmo efeito de Bleach, de você não ter aquela gama de informação gigantesca, mas você tem um motivo
coerente. Ele estabeleceu o objetivo e seguiu ele, que é o que eu vou botar agora um exemplo. A gente deu o exemplo do bom, vou dar um exemplo do mal, que é o caso de ReZero. Tô falando que Bleach é bom. Não, Sabe ele é um exemplo bom de Hunter x Hunter, cara. Não conta isso, vai te fuder. Que é o caso, tipo assim, a ReZero estabelece uma regra pra um personagem e ele não dá um motivo pra mudança. Tipo assim, muitos NPCs de ReZero, tipo assim, eu falei, tá, essa aqui vai ser uma guria assim. E ela tem uma atitude totalmente contrária à personalidade que o próprio anime apresentou, porque ela aqui, tipo assim, não rolou um trauma, não rolou uma ação de plot. Tipo assim, ela só mudou. Daí tu tenta dar aquela, né, que tipo assim, eu vou dar uma chance disso aqui. Daí tu fala assim, não, foi só daquela vez. Passa. E acontece de novo. E de novo. E é sempre as mesmas personagens fazendo a mesma coisa. E daí tu fica assim, caralho, velho. ReZero, ele tem um problema muito peculiar no relações com outros personagens. Sim. Porque as duas personagens que mais sofrem com inconsistência são a Aremi e a Emília. Pra mim, pelo menos assistindo e lendo. As duas, elas são o tempo todo, tipo... Elas mudam de personalidade pra se adequar às necessidades da obra. Sim. Uhum. E pra se adequar à situação psicológica do Subaru no momento. Sim. E tu tem outros personagens muito legais, muito bem apresentados quando eles são introduzidos. Tipo, todas as candidatas a princesa, exceto a Emília, todas são incríveis. Sim. A minha personagem favorita é a Crush, por exemplo. E o Subaru não se relaciona com ninguém. Não. Tipo, ele é só um personagem que não se relaciona. Ah, mas ele fez uma reunião com a Crush pra resolver um problema dela. Ele foi resolver. E foda-se. Ah, mas na batalha eles estão juntos. Mas não tem relação. Tipo, se fosse na vida real, a Crush não ia saber nem quem é o Subaru. E o Subaru não se relacionou com ninguém que não seja a Emily Eren. Sim. Lá na frente da novel, ele até se relaciona melhor com o Aram, mas não sei nem se o anime vai chegar a mostrar isso. Eu acho o problema de ReZero... o problema de todo ReZero é o Subaru. Porque assim, aquele negócio de tu botar que ele é burro, eu acho que o Subaru, ele ganha nota 10. Que uma das coisas que eu mais odeio... Ele é o melhor protagonista Não, e ele é o pior protagonista. Não, é isso. O que me fez dropar... Eu dropei o ReZero na terceira temporada... No começo da temporada, por causa disso. Porque eu gostei de como o mundo funciona, eu gostei de como eles explicaram o mundo, como eles explicaram as bruxas, como eles explicaram as maldições. Eu acho interessante isso, essa parte é interessante. E daí, no começo, o Subaru ele tem um pouco de curiosidade. Não, o que tá acontecendo comigo? O porquê que eu tenho essa maldição? O que é essas coisas? Quando finalmente ele senta numa mesa com a bruxa do conhecimento, e a guria fala literalmente, Subaru, eu posso te dar qualquer informação que tu queira. Eu vou te explicar qualquer coisa. E o Subaru fala assim, não quero saber nada. Eu fechei o episódio e nunca mais assisti. Ele falou literalmente, eu me recuso, eu não quero saber. Eu achei, cara, não tem como tu ser mais idiota. É impossível. Tu não consegue, não tem como te esforçar. É exatamente o que eu falei. É um negócio tipo assim, é burro, é inesperado e não faz sentido com o que a gente tá vendo até agora. Não faz sentido. A gente tá vendo esse cara morrer e voltar da morte trocentos milhões de vezes por causa do desespero. Tipo, cara... É literalmente isso, a gente fica agoniado. Tipo assim, ao mesmo tempo que é interessante uma obra te dar essas emoções, assim, esse negócio, é horrível tu passar por isso e quando a solução tá na tua frente, tu saber que a solução só não chegou na solução. Porque o cara é um idiota. É um idiota, ele é só burro pra caralho. Quando a gente falou de cumprir o objetivo da obra, a gente sempre, conversando entre nós, a gente sempre cita, tipo, que existem personagens que levam a obra e existem personagens que são levados pela obra. Certo. O Subaru é claramente levado pela obra. Com certeza, totalmente. Tipo, totalmente. ele é 100% do tempo um plot device. Sim. Ah, mas isso é bom porque a obra vai pra frente? Não necessariamente, porque ela vai pra frente de uma maneira inconsistente, de uma maneira que, cara, pra mim não agrada. Sim. Porque é isso, o personagem, na primeira temporada, ele fica lá, que porra é essa que tá acontecendo? Que porra é essa que tá acontecendo? Amigo, depois que você morreu e voltou, tipo, umas 6, 7 vezes, eu acho que você já começa a entender que você volta dos mortos quando você volta no tempo quando você morre. Ok. Ah, mas mudou o save point ali. Tá, mudou o save point. Você tem que entender o que causa os save points a mudar, então. Não tem processos. Não. O Subaru é só, não... tipo, o que tá acontecendo comigo? Ele morre 85 vezes e ele continua. O que tá acontecendo comigo? Porra, cara! Cara, sério, a última temporada eu fiquei com raiva que ele literalmente foi tipo assim, a desculpa pra ele estar na cena foi pra ter outro cara na cena, porque o cara era a ligação entre tipo assim, a ligação entre a Emília e o Reinhardt era o Subaru, entendeu? Daí pro Reinhardt ser power up pra salvar a Emília, a gente precisava que o Subaru falasse com ele pra ele ir lá. Entendeu? Era só isso. Ele era tipo um garoto de recado, assim. Mas, cara, o motivo do Subaru tá naquela reunião das princesas na primeira temporada, das candidatas na primeira temporada, é só pra gente conhecer todo mundo? Sim. Porque ele não teria motivo nenhum pra estar ali com a Emília. A Emília não tinha por que levar ele.
E ele, tipo, não tinha função nenhuma. Ah, mas o Rosvaldo indicou ele pra ir, o Rosvaldo fez... Não faz sentido, não faz sentido. A não ser que você apresente pelo menos um pouquinho, um 10% ali de uma justificativa da personalidade do Rosvaldo. Mas o Rosvaldo não aparece. O Rosvaldo apareceu, fez, tipo, 3 frases, sumiu. E depois ele virou tipo, Deus Ex Machina das desculpas. Sim. Ele não resolve os conflitos. Sim. Mas é tipo... Por que aconteceu isso? Ah, porque deve ser planejamento do Rosvaldo. É. É tipo, os fãs, juro, eu já tive conversa de falar, tipo, tem esse tal problema. Não, mas, cara, é porque provavelmente lá na frente o Rosvaldo vai aparecer e vai mostrar isso. Provavelmente, lá na frente, vai aparecer um personagem pra te explicar isso. Amigo, Tá. deixa eu te explicar uma coisa. Se você não é o autor, você não sabe disso. Então, Você tá na esperança? talvez você esteja tirando informação do... É, tipo isso, tu não é que vai aparecer, tu tá torcendo pra que apareça. tá rezando pra ter alguma coisa pra corrigir os problemas da obra lá na frente. Isso é um Deus Ex Machina de desculpa. Foi o que eu falei no começo, de tipo, o autor não sabia pra onde a obra ia e tá tirando aquela informação do nada. pensou num Agora negócio- vai sair. É aquele cara que escreve um livro pensando num diálogo pica e daí ele só pensou no diálogo, não pensou em como chegar lá naquele É isso. diálogo. Sim. Geralmente as obras têm começo, meio e fim. ReZero não tem nenhuma das 3 coisas. ReZero é no máximo um eterno meio. Porque eu não sei se o protagonista tem ideia de pra onde ele quer ir. E claramente ele não tinha. Pra mim, o ReZero tem o pior começo de Isekai de todos os tempos. Porque o Subaru só pisca. É. Ele não tem justificativa nenhuma, ele só brota no outro mundo. Pra tu ter noção, é tão merda você quer que o Trank-kun falou assim, me recuso a aparecer nesta obra. Não tinham grana pra pagar o Trank-kun. Caralho. Cara, eu achei, inclusive em Sekai Shikako é um bom exemplo, que o Trank-kun ele fala assim, não, tu acha que vai se matar no rio? Não, eu que vou te pegar, seu filho da puta. Nossa, isso é muito bom, isso é muito bom. E eu acho o protagonista peculiar, porque ele não é um bom protagonista, mas ele cumpre bem o que a obra precisa, e ele faz de uma maneira consistente. Sim. Ele passa, tipo, ele é um autor depressivo que quer ou escrever uma masterpiece ou se matar, o que vier primeiro. A imprevisibilidade dele é dentro do personagem, tipo assim, tá estabelecido que ele vai tentar se matar. Então, tipo assim, no meio da luta, do nada ele aparecer querendo pular na frente do golpe do boss pra morrer, tu espera O aí. Dazai, que é o protagonista de Chicago, ele tem um lance muito interessante disso que você falou, porque vem uma previsibilidade, que tu sabe que ele vai tentar se matar, e aí às vezes isso causa uma imprevisibilidade na reação dos outros. Às vezes não, mas principalmente as primeiras vezes, tipo, ele tenta se matar e ele se joga na frente de um ataque. E aí a pessoa que ia ser a vítima do ataque, olha e fala, caralho, ele é muito corajoso. Só que ele não é corajoso, ele só tá querendo se matar. Assim. E aí isso causa relações diferentes. Tem gente que olha pra ele e fala, meu Deus, ele é muito corajoso, ele é meu herói. E tem a outra pessoa que sabe que ele só quer se matar, que fica e fala, filho da puta, eu vou ter que curar esse desgraçado. Sim. É aí que você tem que brincar com essas coisas que a gente tá colocando de protagonista. O cara tá brincando com a previsibilidade. Ele tá pondo a mesma cena em 2 visões. Tu causa previsibilidade e imprevisibilidade ao mesmo tempo. Que é aquele negócio da obra pedir pra aquele cara ser desse jeito, entendeu? Tipo, a obra é só uma obra de comédia. Tipo, Exatamente. E você pode brincar com isso também. Na season passada saiu do Shopkeeper. A obra queria que ele fosse o herói do reino. O que ele fez? Guardou as coisas dele e foi pro outro reino. Fugiu. Sim. Isso é tipo, literalmente, o autor tá brincando com o que um protagonista normal faria. E aí você tem, por exemplo, Saitama. Saitama. É um cara que é um deus ex machina, ambulante. Ele cumpre o objetivo da obra de uma maneira perfeita. Sim. Porque qual que é o objetivo da obra? É que, não importa quão forte ele seja, ele continua sendo um fracassado. Sim. Ele só se fode uma vez atrás da outra. E por motivo. E aí os motivos pra ele se foder são estúpidos. Porque não é porque apareceu um puta vilão. É porque o puta vilão ficou falando do plano maligno dele e fez ele perder o horário das promoções do negócio do mercado. Do mercado. Porra, é bom pra caralho, cara. Tanto que a gente fala que o One Punch Man não é um anime sobre não é um anime sobre Saitama, é um anime sobre a galera dos outros heróis classe S, que tem, tipo assim, que entra a questão da relação dos outros personagens, que muitas vezes a obra, tipo assim, te interessa por causa do plot de um personagem secundário. Aí vem uma coisa até meio complexa, que tem muita discussão sobre, tipo, o que é realmente um protagonista. Porque quando você avalia, tipo, em narrativa, protagonista é quem leva a obra pra frente. Certo. O personagem principal pelo qual nós vemos a obra pela ótica dele. Ele leva a história pra frente. No caso do One Punch Man, tecnicamente, o protagonista seria o Genos.
Verdade. Porque o Saitama não leva nada pra frente. O Saitama, ele só quer ficar no apartamento dele de boa. Aí tem o lance de co-protagonista, né? Tipo, o protagonista é o Saitama porque a gente vê pela ótica dele, mas o co-protagonista é o Genos porque é ele que faz a obra caminhar. A galera das classes S lá também, ou como que eu vou botar na mesa Fairy Tail, que tipo assim, cara, tem uma guilda de protagonistas, literalmente, tipo assim, todo mundo é, tipo assim, tem uns 10 protagonistas, tem os main lá, que é a Lucy, a Elsa, o Natsu e o Grey. É os 4 que tu sempre vai ver, tentar ver, vai sempre pegar mais tempo de tela, no caso. Sim. Mas ainda assim, é mais de um protagonista e ambos têm que levar a obra pra frente, tá ligado? E aí isso sempre gera muita discussão, né? Porque, pô, você tem o falso protagonista, quando se fala de narrativa, Sim. que é muito semelhante ao que acontece com a Lucy em Fairy Tail. Tu começa primeiro... Começo é tipo, a Lucy escrevendo coisas, a Lucy falando, a Lucy vendo, aparece o Natsu, pronto, foda-se a Lucy. Eles são protagonistas também? A guilda é protagonista? Eu gosto de acreditar que sim. Mas, eu consigo entender que, por exemplo, quando você fala de Hunter x Hunter, tem o arco inteiro do Kurapika na cidade lá, em York. Isso. Ele não é protagonista. Ele é o foco desse arco. Mas o protagonista continua sendo Gon. Fairy Tail, desde o começo, já começava a cair naquela narrativa, assim, ó, nessa cidade existiu uma guilda onde nasceram muitas lendas. Tipo assim, tanto que o final de Fairy Tail é o tipo assim, até a final, né? Porque agora tem até o Fairy Tail sem época. Não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca porque é shonen. Mas o final é tipo assim, quando conclui o objetivo da guilda. Todo mundo na guilda realizou. É muita gente resolvendo o objetivo e tipo... Mas é por isso que eu falo que isso gera muita discussão. Porque Boku no Hero é sobre o Deku. Até ser sobre a Yui. O arco final, você tem, tipo, a batalha da Uraraka e Yatsuyu resolvendo uma treta. A batalha do Ida, a batalha do Bakugou e do Deku contra o Shigaraki, a batalha do Todoroki contra o irmão dele. É a mesma coisa. Foi se resolvendo todos os problemas de todo mundo. Aconteceu semelhante. Mas eu não vejo ninguém falar que a UA são protagonistas de Boku no Hero. Não, o protagonista é o Deku. Aí tem esse negócio de personagem que revive, é muito... Jutsu, Edo Tensei que tirar do cu. É necessidade pra obra. E aproveitando o Edo Tensei, falar de Naruto. Uma coisa que pra mim é muito triste. O Naruto, ele sempre foi uma pessoa que teve problema, não tinha família, ele sempre quis esse calor e tal. Ele foi desenvolvendo relações com o tempo, chega no final da obra... Ele finalmente alcança o objetivo dele. Todo mundo da vila reconhece ele. Ele tem amigos, ele tem não sei o que. Ele tem a Hinata. Eles casam, ele tem filho. E aí ele resolve ser o pior pai do mundo. Porque se ele for um bom pai, ele vai estar muito presente. E o filho dele não vai ter desenvolvimento nenhum na obra. Porque ele é literalmente uma das pessoas mais fortes do mundo. Se não a pessoa mais forte do mundo. Então ele passa a virar um pai de merda. E ele quebra completamente toda a proposta de personagem dele. Eu acho o Naruto um bom protagonista. Na obra dele. Sim. Em Boruto, eu acho o Boruto um protagonista ruim e o Naruto um coadjuvante horrível. Por quê? Porque eu tenho o histórico do que ele deveria ser. Ele já passou por uma situação onde ele, tipo, ele sabe o quão triste é viver sozinho. E daí ele pensa, não, agora que eu sei isso, eu vou fazer tu passar pela mesma coisa. É como se ele tivesse proposto também, então, ó, eu passei por uma merda, tu vai passar também. Pera, você tá falando bosta. Que idiota o protagonista criar o próprio trauma? Olha, você... Oh, meu Deus! Sasagi! A bomba! Ai, caralho. Ai, meu Deus. Vamos falar dele! Olha, aqui na lista tem bons antagonistas, que eu acho que é uma coisa que a gente, inclusive, não vamos abordar aqui, porque dá muito trabalho, e a gente pode trazer numa outra pauta pra falar, tipo, bons antagonistas ou bons vilões, a gente pode fazer um episódio sobre isso. Comenta aqui embaixo se vocês acham que vale a pena. Vale a pena? A gente vai fazer de qualquer jeito, mesmo vocês não comentarem, mas vale a pena vocês comentarem, porque isso a gente vai fingir que foi pra vocês que a gente fez, e não porque a gente quer. Pra fingir que tudo isso aqui a gente fez pensando no que tá aí do lado da tela. É isso. Que não é verdade, mas a gente tá aqui pra fingir, pra enganar. Entretenimento. É isso. Profissionalismo, gente. Mas, cara, acho que pra terminar a conversa de hoje, isso que tu falou da pomba, ele é um exemplo do tipo, da obra levar o protagonista 100% a ponto do protagonista ser o protagonista, ele ser o antagonista, o vilão, ele ser o coadjuvante, ele ser o vilão, ele ser o co-protagonista, ele é tudo. Ele é o personagem só, ele é a obra. Ele é o titã original. Eu acho que o nome da obra deveria ser Eren.
Ou pomba, esse é melhor ainda. Melhor ainda. Não sei como é pomba em japonês, mas eu vou pesquisar só pra isso. Tori. Só, a obra chama só Tori. Aí você vai assistir, pô, anime de pássaro? Que Caralho. Aí você entra e tá lá, tipo, o Eren, o Levi, todo mundo voando por aí, virando titã. Eu acho legal que eu só preciso dar uma informação. Então, cara, literalmente, assim, ó, candidato, assim, no mínimo ele entrou na fila umas duas. Sabe aquela pessoa que não foi eleita, mas ela se candidatou com força? Foi o Eren, pra ser o pior protagonista da história. Tá ele e o Ichigo ali, ó. Cara, comenta aqui se vocês querem que a gente faça uma lista de piores protagonistas. Eu vou adorar fazer essa lista. A gente consegue. Eu vou adorar, cara. Cara, eu vou adorar. isso vai ser não só legal, porque além de ser legal, é fácil. Pior que é. É muito difícil pra gente pensar em coisas positivas. Agora, Negativa. ódio a gente Nossa. tem. Cara, a gente tá num lugar pra isso. A internet é hora de destilar ódio. É hora de botar dedo. Não, fora que a gente falar mal de Shingeki no Kyojin aqui vai dar um ibope que você tá louco, Nossa, né? é Meu delícia, Deus do delícia. Os caras vão começar a dar hate nos comentários. E eu vou adorar responder os haters. É isso, cara. Então, a gente tem uma boa definição do que a gente acha bons protagonistas, maus protagonistas. Se vocês quiserem que a gente faça um episódio sobre bons protagonistas, ou sobre maus protagonistas. Sim. Se vocês quiserem que a gente avalie personagens específicos, comenta a nossa opinião. Melhor ainda. A gente pode pegar, tipo, cada um traz um, dois protagonistas, personagens no geral. Vocês pra podem falar. deixar aqui embaixo o nome do cara e a gente fala, ó, esse cara aqui É assim, isso, assim, assado. falem sobre tal personagem. Se vocês pedirem um personagem, a gente vai assistir a obra e volta aqui pra falar, porque a gente não vai falar sem ter E lembre-se, critério. crianças, se vocês tiverem o poder de voltar pro passado, não fale com você, criança, para seu trauma acontecer. Não se traumatize. E é isso, então. Não se esqueça de deixar o like. E se inscreva no canal. Comenta, compartilha, dê like, mande pro seu amiguinho, manda no ouvidinho do seu pai assim, ó. Mande um pix também, se puder. É Imagina isso. tu no Eren falando assim no ouvido do pai dele, assiste pra mim. E assim como a maioria dos autores de mangá, a gente gente não não sabe sabe como como encerrar terminar. esse episódio. Claramente Então- a gente não tem bons protagonistas, a gente não teve um isso. bom desenvolvimento de personagem. É que aqui só tem antagonista, né? A gente só sabe fazer o mal. Exatamente. Eu acho que nem isso, aqui só tem suporte, cara. A gente ainda vai conhecer o cara que vai levar isso aqui pra frente. Quer se candidatar a ser o protagonista do Brodocast? Deixa aqui nos comentários. A gente vai falar de você, É exatamente. isso. Fechou então? Fechou. Fechou. Até mais, Valeu. galera. Valeu. Assiste, Bruno.